Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais uma aula virtual, ok? Então, dessa feita nós vamos falar de possibilidades, ok? Então fiquem atentos para que vocês possam acompanhar o raciocínio e entender de maneira satisfatória esse capítulo, ok? Primeiro vamos para uma definição. Eu procurei fazer uma definição aqui, uma coisa chamada Princípio Fundamental da Contagem, ou PFC, ok? As siglas PFC, ok? PFC. Essa sigla diz Princípio Fundamental da Contagem, ok? Princípio Fundamental da Contagem. Ela diz o seguinte: se uma ação é composta de duas etapas sucessivas, pode ser duas ou mais etapas sucessivas, uma etapa M e uma etapa N, distintas, ou seja, que podem ocorrer sem necessidade que a outra aconteça, que não influencia na outra, então o número de modos de realizar a ação, ou seja, essa ação composta, é M vezes N. Se tivesse uma terceira, seria M vezes N e uma outra letra qualquer para representar. Vamos ver isso na prática, ok? Isso é uma definição para vocês, tá? Eu botei aqui em forma de exemplo. Vamos supor que a gente vá numa sorveteria, a sorveteria Sol e Lua. Nome da sorveteria, Sol e Lua. A sorveteria Sol e Lua, ela oferece 4 tipos de coberturas diferentes e 12 sabores diferentes, ok? 4 coberturas, essas 4 coberturas, vou botar só um pouquinho mais abaixo para vocês terem um foco melhor, ok? Então tá aqui, ó, 4 coberturas, ok? 4 coberturas e 12 sabores diferentes. Se eu, na sorveteria, eu lhe ofereço uma taça com uma cobertura mais um sabor, ou seja, um sorvete, ok? Então, bota o sorvete e bota a cobertura. Isso, de quantos modos diferentes eu posso chegar nessa sorveteria que tem 4 coberturas e 12 sabores e escolher uma taça de sorvete? Então, de quantos modos diferentes? Então, o M é 4, o N é 12. 4 vezes 12, 48 taças de sorvete diferentes. Então, eu posso chegar lá e escolher 48 tipos de taça de sorvete diferentes uma da outra. Ok? Vamos ver um outro exemplo. Vamos supor que Ana tem no seu guarda-roupa 5 calças e 9 blusas. Ela tem lá no seu guarda-roupa 5 calças e 9 blusas, ok? De quantos modos diferentes ela pode formar um conjunto com uma calça mais uma blusa? De quantos modos diferentes? Aí eu vou lá, o N agora é 5 e o N é 9. Então, 5 vezes 9, 45 modos. Já pode se vestir, gente, de 45 modos distintos, diferentes uma da outra. Então, acabou esse negócio da mulher dizer que não tem roupa para sair, porque tem que sair sempre com a mesma roupa. Não, ela pode com essas roupas, 5 calças e 9 blusas, se vestir 45 dias consecutivos sem repetir o mesmo conjunto, calça e blusa, ok? Outro exemplo. Vamos supor que eu tenho os algarismos 1, 3, 5, 7, 9. Ou seja, os algarismos são ímpares, ok? E eu quero formar número de 3 algarismos, ou seja, uma casa da centena, dezena e unidade, ok? Como aqui não diz se eu posso ou não repetir os algarismos, nós consideramos que pode sim ser repetido os algarismos. Então, na casa das centenas, eu posso botar o número 1, o número 3, o número 5, o número 7 e o número 9. Ou seja, 5 algarismos.
Na casa das dezenas, como eu posso repetir, eu também posso colocar 5 algarismos. Na casa das unidades, eu podendo repetir, eu posso botar 5 algarismos. Então, a quantidade de números que eu posso formar de 3 algarismos vai ser 5 vezes 5 vezes 5. Ou seja, quantidade de números que eu posso formar, 125 números diferentes um dos outros. Ok? Então, fiquem atentos, porque se ele falar que você pode repetir algum algarismo, ok? É uma situação. Se não houver essa informação, já tem outro tipo de análise, ok? Então vamos ver agora uma outra construção. Quantos são os números de 3 algarismos em que todos eles são ímpares e diferentes entre si? Então eu estou querendo os mesmos algarismos, os algarismos que são ímpares, ok? 1, 3, 5, 7, 9 são os algarismos ímpares. Que eu quero formar números de 3 algarismos, mas eu não posso repetir, eles têm que ser diferentes entre si. Se eles têm que ser diferentes entre si, nós temos que pensar o seguinte: na casa das centenas, eu posso ter os 5 algarismos. 1, 3, 5, 7, 9. Os 5 algarismos. Na casa das dezenas, se eu já coloquei um deles aqui, sobram 4 números para mim colocar aqui na dezena. Se eu já coloquei um número na centena, um número na dezena, que são diferentes um do outro, sobram apenas 3 números para mim colocar na casa das unidades. Ok? Então, a quantidade de números de 3 algarismos distintos que eu posso formar é 5 vezes 4 vezes 3. Ou seja, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então, eu posso formar 60 números distintos, ok? De 3 algarismos. Veja a diferença. Aqui, como eu podia repetir, eu formei 125 números. Aqui, como eu não posso repetir, eu não posso botar o número 3, 3, 1, eu não posso colocar. Eu tenho que botar sempre 1, 3, 5, 3, 5, 7, 5, 7, 9, 9, 7, 5, 7, 5, 3, mas nunca repetir o número. Então, eu só consigo formar 60 números. Ok? Entenderam isso? Bom, agora um outro exemplo aqui. Esse exemplo é um exemplo, vamos dizer assim, muito legal de se fazer. Porque a gente nunca pensa nisso na hora que a gente está executando essas ações. Por exemplo, eu pego uma moeda e vou lançar ela 4 vezes. Lancei a primeira, vou olhar, deu cara ou deu coroa, aí vou anotar lá. Lanço de novo, deu cara ou deu coroa. Lanço de novo, vou ver se deu cara ou deu coroa. Lanço de novo, deu... Aí eu vou ter as 4 anotações. Veja que se eu lançar, eu posso ter K de cara, tá? E C de coroa. Se eu lançar as 4 vezes e der todas elas de cara, vai ficar cara, 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 cara. Mas se der 3 cara, 3 primeiras de cara e a última da coroa, ou pode dar cara, cara, coroa, cara. Pode dar cara, coroa, cara, cara. Pode dar coroa, cara, cara, cara. E assim eu vou formando várias possibilidades de resultado. Quantas são essas possibilidades de resultado? Ao todo eu vou ter 4 vezes 4, que é igual a 16 sequências diferentes que eu vou poder obter aqui. Tá bom? Ok? Bom, senhores, isso é muito legal e é importantíssimo. A partir desse raciocínio, a partir desse desenvolvimento, nós chegamos a uma coisa que a gente chama de probabilidade, tá? Que nós vamos ver mais à frente. Primeiro vamos exercitar bastante isso aqui, fazer alguns cálculos, algumas perguntas sobre esse assunto para vocês, tá? Na próxima aula que nós vamos ter, vocês já vão estar respondendo os exercícios sobre esse assunto, tá bom? Tá? Vamos estar vendo os exercícios sobre esse assunto, vamos corrigir para depois passar para a probabilidade, tá bom? Então, dúvida, anota ela,
para poder tirar comigo durante a nossa aula, ok? Onde quando a gente estivermos online, estivermos fazendo nosso Meet, então a gente vai estar com a possibilidade de tirar essas dúvidas. Então assinale a dúvida, leia o livro de vocês, assinale a dúvida para a gente poder, na aula de Meet, estar tirando essas dúvidas e explicando mais detalhes ainda sobre esse assunto. Ok? Então fiquem com Deus, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus, tá?